sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 1. Leia comigo. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Assim fala aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço a tua conduta. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. Vigia, reaviva o que te resta e que te estava para morrer, pois não acho perfeitas aos olhos do meu Deus as tuas obras. Lembra-te daquilo que tens aprendido e ouvido, observa-o, converte-te, e se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, sem que tu saibas em que hora vou te surpreender. Todavia, aí em Sardes existem algumas pessoas que não mancharam as suas vestes. Estas vão andar comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor vestirá vestes brancas e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas o apresentarei diante do meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sardes significa os refugiados. Essa igreja, ela estava numa localidade. Sardes era a capital da Lídia, então era uma localidade muito próspera. Era famosa nos tecidos e tinha um comércio muito intenso. Então, era um povo próspero. E a repreensão do Senhor aqui é que ela não estava perfeita. Não era uma igreja que tinha a plenitude do Senhor. Tanto que ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos e as 7 estrelas, que representa a plenitude. Sardes compreende um povo que vinha da igreja anterior, Tiatira, se nós vermos como períodos da igreja, da história da igreja. E Tiatira, ela vinha no sistema que foi fundamentado aqui, um sistema cheio de rituais. E Sardes, ela veio saindo desse sistema, porém, veio com muitos costumes ainda, e aqueles que não concordavam com esses costumes resolveram se apartar e criaram as denominações evangélicas, vamos dizer assim. Isso para o Senhor, você vê, Ele mesmo repreende, porque é uma divisão no corpo. Isso não é vontade. Por mais que nós tentemos justificar que cada um tem os seus costumes e precisam se reunir de uma certa forma, é verdade. Cada um precisa se reunir na sua localidade, mas nada justifica a divisão no corpo. Tem o nome do que vive. O que é isso? Carregavam o nome do Senhor, porque as igrejas ali eram conhecidas apenas pelo nome do Senhor, mas elas não viviam a vida do Senhor. Elas não transmitiam a vida, transmitiam morte. Que coisa mais triste isso. E hoje nós temos também, na história atual, nós temos as 7 igrejas convivendo. Nós temos Sardes também. Aquela igreja que está se esfacelando. Ela está carecendo da plenitude de vida. E o Senhor fala aqui, ó. Eu virei como um ladrão. O ladrão vem pegar aquilo que é mais precioso. E ele se apresentou assim lá em Mateus. E você vê que ali ele fala que um será tirado e o outro vai ficar. E aquele povo que dentre todos em Sardes, eles não estavam vivendo essa divisão, esses costumes. O Senhor fala que esses daí, de modo algum, ele iria riscar do livro da vida. E aqui tem uma coisa que deve chamar muito a nossa atenção, que em Sardes não havia inimigos, assim como em Laodiceia, que nós vamos falar que a última igreja também não há inimigos. E isso é muito intrigante, porque se não há inimigos é porque é uma igreja que não incomoda. Porque todas as outras, o Senhor fala que há inimigos no meio. E se não há inimigos do Evangelho, é porque não está incomodando. É uma igreja morna, que não tem vida. Não vamos deixar a igreja permanecer assim. Não vamos nos acomodar. O Senhor está falando. Então vamos atentar, porque Ele está falando conosco também. É para hoje. Foi para ontem, mas é para hoje também. E olha aqui. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz.
O mesmo Cristo, Ele é, agora é. Agora as coisas são diferentes. Antes era diferente, havia inimizade de raça, inimizade de classe, inimizade de sexo, de nacionalidade, de cultura e até de denominação. Isso estou acrescentando eu na Bíblia. Não vai crer as minhas palavras, mas você sabe se essa implicação está aí ou não. Você sabe. No outro tempo. Agora, disse, agora, Ele é a nossa paz, o qual de ambos, ou seja, o que no passado eram diferentes, agora fez um. Fez um. Você compreende as implicações do novo nascimento? Você compreende as implicações corporativas do novo nascimento? Agora em Cristo, de ambos, judeus, gentios, Ele fez um. E Ele mesmo é a nossa paz. Não podemos buscar paz em outro lugar. Ninguém pode ter paz com a quadrícula da minha mente, do meu paradigma. Eu não posso juntar o mundo com o meu próprio paradigma. Só Cristo como nossa paz, Ele pode nos ajustar, nos ensamblar. Ele terminou conosco para poder trabalhar com o elemento da nova criação. E aí, através dele mesmo, sendo nossa paz, Ele nos coordena, Ele nos ajusta. Então se diz aqui, e tendo derrubado, aqui está falando coisas que aconteceram já, a parede da separação que estava. Não é que não tem que estar, irmão, quando você está em espírito, você não, irmão, vamos fazer um almoço de confraternização lá, vamos alquilar um clube lá, vamos juntar os distintos pastores, vamos ter uma confraternização, depois cada um vira para o seu lado. Não é isso, irmãos. Quando você vê que Deus fez um só homem novo de todos os cristãos, você está na base de um presente de Deus. A Bíblia não fala que nós temos que fabricar unidade, não. A Bíblia vai falar aí no capítulo 4, somente temos que guardar a unidade. A unidade já existe. A unidade é Ele que é nossa paz. E o seu Espírito é um, e está em todos os filhos. Pelo tanto, não temos que fazer nada, só guardar. Se você anda em Espírito, você é cuidadoso com o seu irmão. Você percebe o que ele tem de Cristo? Você ama esse irmão, possivelmente nunca tinha visto, mas o Espírito que ele tem, que Deus lhe deu, é o mesmo que deu a você. O mesmo Espírito nos batizou num corpo. Então, todas as paredes já foram derrubadas. Irmão, não somente o véu que havia entre o Santíssimo e o Santo foi derrubado. Esse foi o primeiro a ser rasgado. Porque Jesus morreu e Deus rasgou o véu. Mas Paulo disse que também derrubou as paredes intermédias de separação. Os irmãos que têm ido lá em Jerusalém podem dar testemunho. Você chega lá naquela praça do Muro das Lamentações e lá tem os judeus, os homens, perto do muro lá, com suas coisas, seus sapatos negros, seus uniformes, segundo a sua corrente. Mas tem um muro acá. As mulheres só podem estar do muro para lá. As mulheres não podem entrar para cá. Lá está o Muro dos Lamentos e os homens estão acá, eles podem chegar ao muro, mas as mulheres não podem chegar onde estão os homens. Tem outro muro lá. E aqui tem outro muro. Os gentios podem chegar lá e olhar um pouquinho, eles cantando lá, batendo na cabeça no muro, tudo isso. Daqui, os gentios para cá. Separações. Mas, irmão,
O Senhor rasgou, viu? Rasgou e continuou. E rasgou lá tudo o átrio, derrubou as paredes que separavam homens de mulheres, judeus e gentios. Derrubou tudo e falou: todos podem vir em Cristo ao Santíssimo Lugar. Todos podem entrar agora, não só naquele muro. Pode passar pelo átrio, pelo santo, até o santo dos santos e ser um em espírito com nosso Deus em Cristo. Terminou com todas as diferenças. Barriou mesmo. Irmãos, eu sei que no tempo de Jesus não havia denominações cristãs. Mas você acha que isto que fala aqui não tem nenhum efeito no denominacionalismo? Será? Será que ele não derribou também as diferenças denominacionais? Para que sejamos todos os filhos um só corpo e guardemos com solicitude a unidade do Espírito que já existe. Então, irmãos, vamos continuar ali. Algo mais fez. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, que no grego é na forma de dogmas. Agora, Deus já não nos quer falar somente desde fora. Antes, os mandamentos estavam em tábuas de pedra, estavam nas paredes, você tinha eles nas filatérias, guardava na porta da casa. Mas ele falou: vocês quebraram o pacto, isso não conseguiu nada. Eu vou fazer um novo pacto, disse Deus. Vou fazer um novo pacto. Sabe qual vai ser? Primeiro, vou me esquecer dos seus pecados. Vou perdoar vocês. Vou colocar todos os seus pecados no mar do esquecimento. Vou esquecer tudo. O sangue vai limpar tudo. A cruz vai terminar com tudo. O último Adão terminou com tudo. Agora, além disso, eu vou pôr o meu Espírito em vós. E eu vou fazer vocês andar nos meus estatutos. Vocês não podiam fazer nada com as coisas escritas fora. Não, eu vou por dentro de você, meu Espírito. Eu vou escrever agora, não por fora, nas suas mentes. Eu vou escrever nos seus corações. Do Espírito vai passar para a sua mente. Do Espírito vai passar para o seu coração. E eu, com a lei do Espírito de vida, eu vou fazer vocês andar. Aleluia! Amém. Glória a Deus! Agora nós podemos andar, porque Ele nos faz andar. Isso é a promessa nova. Isso é o novo pacto no qual nós estamos agora. Amém? Já não estamos na lei expressa por fora, não. Nós temos sido crucificados, morremos para a lei é verdadeira, a lei é boa, mas já não tem a quem mandar porque nós morremos. Mas ressuscitamos em outro lugar. Ressuscitamos em Cristo. Agora não estamos debaixo do regime da lei, estamos na graça de Deus, estamos no Espírito. E o Espírito é suministrado não pelas obras da lei. Paulo pergunta aos Gálatas: vocês, por que receberam o Espírito? Pelas obras da lei? Porque vocês cumpriram a lei, por isso Deus deu o Espírito? Ou foi melhor por ouvir com fé? Então o Espírito recebemos pelo ouvir com fé. Aquele que suministra o Espírito e faz maravilhas entre nós. Por que faz? Por ouvir a Ele com fé. Por ouvir com fé que Ele nos dá o Espírito. E Ele faz maravilhas em nós e conosco. Então, na sua carne aboliu a lei dos mandamentos na forma de dogmas. Aqui traduzido de ordenanças. Para que dos dois, antes eram dois, antes da cruz, antes da morte, antes do batismo na sua morte, eram dois. Mas agora, depois da ressurreição, agora a partir do novo nascimento, ele fez um só e novo homem. Ó. Dos dois criasse em si mesmo. Ó.
é em si mesmo. Ele é o elemento do novo homem. Que era em si mesmo não muitos, um novo homem. Aleluia. Fazendo a paz, irmão. Se Ele é nossa paz e Ele é o elemento do novo homem, isso que Deus fez. Portanto, agora em Cristo, agora que somos novas criaturas, irmão, agora todos os irmãos são todos os irmãos. Não importa se tem ou não denominação, o que importa é se é irmão. É um verdadeiro filho de Deus. Então, todos somos um só e novo homem. Quando Paulo fala aqui, ele está falando do santuário, da moradia de Deus. Ele está lembrando aquelas figuras de Betel, do tabernáculo, do templo. Eram figuras. O tabernáculo tinha 48 tábuas. 20 na destra, ou seja, no sul. A destra fica no sul, porque o sol entra pelo oriente e não tem tábua no oriente, porque Cristo é a porta, não precisa ter tábuas na porta, porque todos somos irmãos para rodear a Cristo, mas não temos outro mediador, por isso não tem tábuas na porta. Tem tábuas ao redor para receber Ele, Ele entra pelo oriente e todos nós somos irmãos. Ele tem travessas, sim, ao redor para ajudar as tábuas a receber Ele. Então, o Santo dos Santos fica no ocidente, porque o altar de bronze fica no oriente. E a destra fica no sul. E aí tem 20 tábuas, e no norte tem 20 tábuas, e no ocidente tem 6 tábuas, e nas esquinas tem 2 tábuas, esquineiras, 48 tábuas. 4 e 8, 48. É produto de 6 por 8. 6 o número do homem, o homem foi criado no 6º dia. 8 é o número da ressurreição, é o domingo depois de 7. 6 e 8 é o novo homem, novo porque é na ressurreição. 6 por 8, 48. O tabernáculo estava formado por 48 tábuas, o número do novo homem. A igreja, o corpo de Cristo é o novo homem. São as implicações corporativas do novo nascimento. Somos um só homem com todos nossos irmãos. Somos membros de Cristo e membros uns dos outros em Cristo. Isso, irmão, não é que tem que ser, não. Isso é assim. Você não vai fabricar, você não precisa fabricar unidade. Ela é. Você só tem que guardar o que é. Se você anda no Espírito, você anda na unidade do Espírito. E a unidade vai conduzindo à unanimidade, que é tratamento com a alma. Mas unanimidade depois. Primeiro, unidade no Espírito. Então, sigue falando aí. E, não tem ponto. Tem vírgula e... que mais? E algo mais. E reconciliar-se, fazendo a paz e reconciliar-se, isso que foi feito ambos em um só corpo com Deus. Um só corpo com Deus. Tudo o Novo Testamento fala que só existe um corpo de Cristo. Se alguém verdadeiramente é de Cristo, é membro do mesmo corpo que nós. Só há um corpo. Um corpo que abrange todos os filhos verdadeiros de Deus. Todos que Ele comprou com seu sangue, regenerou com seu Espírito, participou com seu Espírito todas as provisões de Cristo, na morte e na ressurreição, na ascensão. Todos os nascidos de novo, comprados pelo sangue, somos membros do mesmo corpo. Só há um corpo. Não há muitos corpos. Só há um corpo.
todos os irmãos somos membros do mesmo corpo, de Cristo e um dos outros. Somos membros um dos outros em Cristo, por ser membros de Cristo. E então ele fala, e por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Ou seja, que a cruz também destruiu a inimizade. Se você não anda na cruz, você vai andar na inimizade. Mas se você passou ao outro lado da cruz, você está na amizade. Porque a inimizade foi destruída na cruz. Por isso, me vão perdoar esta blasfêmia. Se eu acrescentasse um versículo aqui, colocaria as denominações também foram crucificadas. Toda classe de inimizade. Somos um corpo. Um só, novo homem. Um novo homem. E vindo, aleluia, vindo, porque essa é a coisa gostosa, não? O Filho do Homem veio buscar-nos, que estava perdido. Evangelizou paz a vosotros que estavais longe, os gentios. Ele veio e evangelizou aos gentios longe. Ontem estava uma reunião missionária. E os irmãos estavam falando de chegar lá dentro por uns rios na Amazônia e por outro rio chegar lá, tribos não alcançadas. Aleluia. Evangelizou longe. Chegou até Londrina mesmo. Colômbia também. Longe. E diz, e paz. Evangelizou paz aos que estavam longe e paz também aos que estavam perto, lá em Jerusalém. Porque por ele, não tem outra maneira, não tem outro jeito, não é por meio de filiações externas, de membresias exteriores com personeria jurídica, essa não é a maneira, não é assim. É por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já, aleluia, já, glória. Irmão, onde que estávamos nós? Estávamos aqui neste já ou não? Já. Estávamos no passado ou no presente? Amém. Então, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas que somos? Concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Quais são as implicações corporativas do novo nascimento? Somos um mesmo corpo, um novo homem, a cidade de Deus, concidadão de todos os santos, e somos a família de Deus. Irmão, Deus tem família, tem filhos nascidos dele, e nós somos. Nós somos a família principal do universo. Que coisa grande isto! Sim ou não? Sim, aleluia. Já somos isto, já. Já não sois aquilo, mas sois isto. Então, se somos a cidade, se somos o corpo, se somos a família, também somos o santuário. Nós somos o templo. Aquele santuário que fez Salomão, filho de Davi, era só figura deste. Aquele que fez Moisés, ele fez aquilo para testemunho do que se falaria depois, agora, no tempo do Novo Testamento. Aquele tabernáculo era figura do tabernáculo verdadeiro que é Cristo e a igreja, o mistério de Cristo. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. E quem vem? Deus na Nova Jerusalém. A esposa é o tabernáculo de Deus. A esposa é o verdadeiro templo. Porque Deus falou para Davi, você derramou muito sangue, Davi. Você não me vai construir casa. Mas teu filho, Davi, eu vou ser pai para teu filho. E ele vai ser meu filho. E teu filho, Davi, ele me vai edificar a casa.
Então veio Salomão, filho de Davi, fez o templo. Mas isso é só figura. O verdadeiro filho de Davi é Cristo. E o verdadeiro templo é a igreja, o corpo de Cristo. Esse é o templo, o santuário que Paulo está trasladando da tipologia para a realidade. Então ele fala, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento. É um só fundamento. São muitos apóstolos e profetas, mas tem um mesmo fundamento, que é Cristo neles. O fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo, a pedra angular, no qual, ou seja, em Cristo, não em alguma confissão, não em alguma prática, não em algum costume, não em alguma história, nele, em Cristo, nele todo edifício, bem ajustado, ou seja, que ele é o coordenador do edifício, ele que é o ajustador, ele que nos pode ajustar, ele que nos pode ensamblar. Ele fazia isso. Ele tinha umas canteiras, onde aquelas pedras têm algumas coisas que precisam ser batidas. Quando já tudo já está bem trabalhadinho lá na canteira, diz, bom, agora vai juntar. Não vai vir serrote, martelo, não. Vai pedra com pedra, vai juntar e vai fazer o santuário. Mas tem alguns assim, velho, tem que voltar para a canteira a receber martelo. Lá, aqui não. Aqui na nova criação não tem barulho. Aqui, isto que fala bem ajustados, a palavra no grego, tem dentro dessa palavra a palavra harmonia. Harmonia produzida pelo Espírito. Não é algo que nós temos que fabricar, é algo que é. Porque Ele é a nossa paz. Se você está nele, você está em unidade e está em harmonia. Porque Ele é nosso coordenador e ajustador. Ele mesmo é a nossa harmonia. Então fala, no qual em Cristo todo edifício bem ajustado. Não é mais ou menos aí forçando, não. Bem ajustado. Isso mais ou menos é lá na carne, mas aqui não. Aqui não. É lá, outra hora, agora não. Então diz assim, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Como vamos compreender isto do santuário? Lembro o tabernáculo? Lembra o templo? Bom, agora o corpo cresce para santuário. Aquelas edificações era figura. Hoje é a realidade. Podemos aprender da figura, mas a realidade é agora. E não para só aí. Uma frase mais, vou terminar. Diz aí, no qual, ou seja, no santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, porque Deus não trabalha como se fôssemos muitas igrejas e muitos corpos, não. Intimamente, na realidade da nova criação, somos, de fato, um só corpo. E Ele trabalha edificando o seu corpo conjuntamente. É como se fôssemos vasos comunicantes de química. Vocês conhecem os vasos comunicantes? Em química tem um copo acá, um copo, mas por dentro estão todos. Você coloca um pouco d'água aqui, sube para cá. Coloca água cá, sube para cá. Por quê? Porque somos um só copo. O que cada um tem de Cristo é propriedade de Cristo no corpo. É bênção para todo o corpo. Todos somos bênção para todos em Cristo. Isto é mutualidade. É Ele que se
distribuiu entre nós para nos enriquecer mutuamente, para nos completar, nos complementar num corpo. E a edificação, amados, deste corpo que é espiritual, que é interior. Amado, eu vou falar a verdade. Esta edificação espiritual não respeita limites denominacionais, não. Porque não há esses limites no corpo. Esses existem na velha criação. No corpo só existe Cristo, o Espírito. E a edificação é conjunta. Todo o corpo recebe bênção. Se um irmão recebe bênção, isso passa para todo o corpo. Outro recebeu lá na China, vem para cá. Recebeu aqui, vai para lá. Tudo passa para todos. Vós também. Vós também. Também vós. Também vós. Juntamente. Não separadamente. Não vocês sozinhos. Também vós. Juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O que Deus quer é que toda a sua plenitude que passou para Cristo, agora o Espírito pegue tudo aquilo e vai passando para nós. Já veio o nosso Espírito e agora vai filtrando a nossa alma e ainda nosso corpo. Até, como vai dizer no próximo capítulo, ser cheios da plenitude de Deus. Então vamos parar aqui, irmãos. Vamos agradecer a nosso Deus. Nosso Deus e Pai. Nosso Deus e Pai. O Senhor é grande. O Senhor é tremendo. O Senhor tem algo tão grande para expressar. O Senhor quer encher a terra do conhecimento da tua glória. E você quer fazer isso através do teu corpo, que é a tua casa, o lugar do teu repouso, onde o Senhor está no meio da família, rodeado de filhos e de filhas, que somos um só corpo, uma mesma cidade, uma mesma família, um mesmo santuário, uma mesma habitação, um novo homem. Pai, glorifica teu nome. Obrigado pelo este mistério da tua palavra. Obrigado por esta epístola que o Senhor inspirou. Porque isto o Senhor deu e expressou. E agora Deus também deu a nós. Obrigado, Pai. O Senhor seja glorificado. Conserva-nos no Espírito. Nos ajuda a permanecer em Ti. O que tenhas que fazer conosco para que permaneçamos em Ti. Faça, nosso Deus, e guarda-nos para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, vamos abrir as Bíblias nossas no capítulo 3 da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Vamos, com a ajuda do Senhor, fazer o seguimento desta leitura. E estamos diante do Senhor confiando que o seu Santo Espírito vai ressaltar a vida da sua palavra para nós. Que Ele nos guarde de passar voando por acima da palavra. Que Ele nos conceda na sua graça penetrar no sentido e no próprio espírito da palavra, porque a palavra de Deus é vida e é espírito e nos dá vida. Tínhamos considerado os capítulos 1 e 2, obrigado, irmão, onde Paulo fala do propósito eterno de Deus, do lugar de Cristo central nesse propósito, do lugar da igreja co-herdeira com Cristo, no centro com Ele,
do propósito do coração de Deus. E também estivemos vendo no capítulo 2 as provisões suficientes de Deus para que este propósito de entregar a seu filho uma esposa possa ser atingido. Então seu filho veio, nos amou de tal maneira que nos deu vida, com ele nos crucificou, juntamente com ele também nos ressuscitou, e juntamente com ele, que está sentado à destra do Pai, nos sentou também a nós, porque nós estamos unidos a Cristo no Espírito. Estamos misturados com ele, entrelaçados. Nosso espírito se fez um com o seu espírito, porque ele veio fazer isso. O grande e o Altíssimo veio aos pequenos se fazer um conosco, em nosso espírito. Estamos unidos àquele que está sentado nos lugares celestiais. Aquele que passou pela morte e nos passou pela morte. Aquele que ressuscitou e nos ressuscitou. Aquele que se assentou nos lugares celestiais e nos assentou nos lugares celestiais. E aí estamos, pela simplicidade da fé que a sua palavra e o seu Espírito nos tem dado. Graças a essa provisão de Deus, podemos entrar então na edificação do seu corpo. E nesta epístola, ele começou a falar muito de Cristo no corpo. Começou a falar da plenitude de Deus em Cristo e num corpo. Começou a falar da cidade de Deus, da família de Deus, do santuário de Deus. E hoje, no capítulo 3, vai continuar falando também do mistério de Cristo, que é a igreja. Quando escutamos essa palavra, o mistério de Cristo, às vezes pensamos que a igreja não tem nada a ver. Como vai falar do mistério de Cristo e vai falar da igreja? Mas Deus, quando fala do mistério dele, fala de Cristo. E Cristo, quando fala do mistério dele, fala da igreja. E isso que vamos estar vendo a partir do capítulo 3. Então, eu rogo, meus irmãos, fazer seguimento da sua Bíblia. Com os olhos do corpo e do entendimento, você vai seguindo a sua Bíblia. Mas seu Espírito está na presença do Senhor, para que Ele possa usar a Bíblia e falar. Amém? Para nós. De novo começa Paulo com esta expressão que já usou no capítulo 1, verso 15. Por esta causa. Depois, no verso 14, falará de novo. Por esta causa. A causa de Paulo é a causa de Deus. Todas as coisas, o Deus de amor eterno, faz por uma causa. Ele tem uma causa. Tudo que Deus faz, o Pai faz porque Ele ama seu Filho. E ama também as suas criaturas, e ama a igreja. E tudo que Ele fez tem como objetivo Cristo e a sua igreja. E essa é a causa de Deus. E essa é a causa de Cristo. E também chegou a ser a causa de Paulo. Estamos confiando que também será, se já não é, a nossa causa. Por esta causa. Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo não se considerava prisioneiro de Nero, não. Foi Nero que colocou na prisão. Mas ele acha que foi por causa de Cristo. Ele está tranquilo. Ele não se chama prisioneiro de Nero, se chama prisioneiro de Cristo. Ele sabe interpretar as suas circunstâncias. Graças a Deus que Paulo escreveu estas cartas na prisão. Quizá fora da prisão não teria tanto tempo,
estaria muito preocupado, pregando, aconselhando, viajando, edificando as igrejas. Mas o Senhor lhe deu tempo para outras igrejas. Lhe deu tempo também para nós. Por isso ele era prisioneiro de Cristo, não de Nero. Por amor de vós, gentios. Porque se ele vivesse sua vida privada, ele não teria estes problemas. Mas ele esteve disposto, e nós também temos que estar dispostos a qualquer problema, com tal que seja producente para a causa do Senhor. Prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da economia da graça de Deus, a mim confiada para vosotros. Aqui fiz a tradução da palavra dispensação, porque aqui a palavra no original grego é oikonomia de novo. Já encontramos essa palavra no capítulo 1 e encontramos ela de novo aqui. Oikonomia, a economia de Deus, a economia da graça de Deus. Algumas pessoas traduzem administração. Irmãos, não é uma coisa gloriosa que exista algo chamado administração da graça? Que Deus tenha graça no seu coração e Ele tenha a sua maneira de fazer chegar a sua graça a nós. E nós fomos atingidos por essa administração. A administração da graça de Deus chegou a nós, nos tocou e nos ressuscitou. Amém? E fala aqui, se tendes ouvido a respeito da economia da graça, da dispensação ou administração da graça de Deus, a mim confiada para vosotros. Deus confiou esta economia a este econômico, a este trabalhador, para com os gentios. E disse, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério. E aqui Paulo começa a usar essa expressão que usa muitas vezes nas suas epístolas. O mistério. Já no capítulo 1 ele já falou do mistério da vontade divina. Aqui vai falar do mistério de Cristo e da economia divina. No capítulo 5 vai falar também do mistério de Cristo, a igreja, e o mistério do matrimônio. Todos esses mistérios são parte do grande mistério de Deus em Cristo, e o mistério de Cristo, a igreja. O mistério conforme escrevi há pouco, resumidamente. Olha que frase significativa esta. O próprio Paulo nos está dizendo qual foi o assunto que ele escreveu. Porque às vezes nós não lemos o que ele escreveu. Às vezes lembramos algumas coisas e alguém pergunta, irmão, qual é o assunto de 1 Coríntios? Ah, parece que é o assunto aquele do véu e aquelas coisas assim isoladas. Parece que não pegamos o assunto essencial da carta. Qual é o assunto de Tessalonicenses? Qual é o assunto de Efésios? Ah, sim, lá em Efésios, que tem aqueles mandamentos que as mulheres têm que obedecer os maridos, essas coisas assim. Esse é o assunto? Esse é o assunto de Efésios? Esse é o assunto dos escritos de Paulo? Qual é o assunto dos escritos de Paulo? Diz que há pouco ele escreveu resumidamente acerca do mistério. O assunto de Paulo é o mistério de Cristo. Paulo fala muitas coisas e tem alguns mandamentos que agora, depois de falar das provisões, pode falar de mandamentos que nascem
da nova natureza. Mas ele está falando centralmente de um assunto que ele chama o mistério de Cristo. Aqui falou só o mistério, mas no próximo verso vai falar que esse mistério de Cristo. Esse é o assunto do que Paulo escreve. O que está no coração de Paulo é o mistério de Cristo. O mistério de Cristo. São muitas palavras, toca muitos temas, mas todos esses temas estão relacionados num foco. E esse foco é Cristo e a igreja, porque Cristo e a igreja é o conteúdo do mistério de Cristo. Vamos ver, vamos ler, vamos continuar lendo Paulo. Então ele diz assim: segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo qual, quando lerdes, que estamos fazendo agora, estamos lendo, quando lerdes, podeis compreender, que o que temos que compreender das leituras de Paulo? O meu discernimento no mistério de Cristo. Amados, o mistério de Cristo precisa discernimento. Discernir é poder olhar detrás das aparências. É poder pegar a realidade íntima do assunto. Isso é discernir. Ele usa a mesma expressão em 1 Coríntios, capítulo 11, quando fala que alguns irmãos, quando estão tomando da ceia do Senhor, participando do pão e da copa, não discernem o corpo de Cristo. E por não discernir o corpo de Cristo, a realidade do próprio Cristo, que se deu como pão a um corpo. O Cristo real incorporado num corpo. E por isso tem alguns enfermos, alguns frágeis, fracos, e alguns até dormem antes de tempo. Alguns até têm morte prematura, porque não discernem o corpo de Cristo. E aqui Paulo fala do discernimento no mistério de Cristo. Discernimento para poder ver detrás das primeiras aparências e ver a realidade interior. E então sigue falando do mistério de Cristo e diz: o qual? O mistério de Cristo, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens como agora. Agora é o tempo do Novo Testamento. Agora é a era da graça e da igreja. E agora, na era da graça e da igreja, o mistério de Cristo, que não foi dado a conhecer a outras gerações, agora foi revelado a seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Há uma revelação especial que caracteriza o ministério dos apóstolos e dos profetas. Hoje em dia já virou uma moda muitas pessoas se autotitular apóstolos. Mas muitas pessoas nem têm ideia do mistério de Cristo. Às vezes organizamos coisas, fazemos muitas coisas religiosas, muitas atividades que nada tem a ver com o mistério de Cristo. Mas no Novo Testamento, a revelação especial que é própria do Novo Testamento, que foi dada aos apóstolos e profetas do Novo Testamento pelo Espírito, essa revelação é o assunto de Paulo. Qual assunto? Qual revelação?
o mistério de Cristo. Esse é o assunto. E agora no verso 6 vai sintetizar qual é o mistério de Cristo, porque até agora vim falando só preparando a mesa, colocando o pano, colocando o prato, colocando a colher, mas ainda a sopa não está aí. Nossa sopa está aqui, no verso 6. A saber, agora sim, chegou. Qual é o assunto do mistério de Cristo? Uno pensaria, bom, se está falando do mistério de Cristo, bom, ele era o Filho de Deus, que estava com o Pai, através do qual Deus fez todas essas coisas, né? Não foi esse Cristo que se humilhou, se esvaziou, na Virgem Maria ele tomou forma de servo, veio como homem, morreu na cruz, ressuscitou e subiu. E nós paramos aí. Nós paramos aí. Quando nós ouvimos a palavra Cristo, nós paramos aí. Quando você lê 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12, Paulo disse: como um corpo tem muitos membros, assim também nós falaríamos a igreja. Claro, é a igreja tem muitos membros, mas Paulo fala, assim também Cristo. No livro de Cântico dos Cânticos, diz assim, no capítulo 1, leva-me após ti, corramos, e o rei me introduziu nos seus aposentos. Exultemos e alegremos-nos contigo, celebrando o teu amor, que é melhor do que o vinho. Vamos pedir para que o Senhor nos dê o vinho dele, que é a verdadeira alegria. E vamos fazer de tudo, como o Sulamita fez, para que o rei introduzisse nas recâmaras, no mais secreto dele, para que nós possamos desfrutar das riquezas insondáveis do Senhor Jesus. Se você tiver interesse, o nosso programa, o nosso diretor, ele fez as aberturas, ele colocou no YouTube. E está lá. Se você entrar no YouTube, está o programa Palavra da Cruz. Você vai ver várias aberturas que nós fizemos, inclusive essas igrejas, as outras 4 igrejas. Se você tiver interesse, aproveite. Uma boa semana.